Olá, hoje eu tenho uma pergunta para você. Para que servem as tragédias? Já parou para pensar sobre isso? Para que servem as tragédias? Hoje eu tenho uma mensagem de encorajamento a todos vocês, né? Para aqueles que já conhecem a Cristo, um incentivo ao evangelismo, um incentivo para você passar adiante uma mensagem de encorajamento, ok? Para aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, não se converteram, um desafio de Deus para a sua vida, ok? O texto sobre o qual eu quero falar hoje é Lucas, capítulo 13. No texto, nós lemos o seguinte: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Meus queridos, Pôncio Pilatos havia assassinado alguns galileus, né? Esses galileus, naquela ocasião, estavam oferecendo sacrifícios a Deus. Pilatos mandou matar esses galileus, mas não somente mandou matá-los, mas ele misturou o sangue desses galileus com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam a Deus. Isso era inaceitável para o judeu. Isso era uma blasfêmia de um grau muito elevado, porque eles estavam servindo ao Senhor, estavam adorando a Deus, fazendo sacrifícios a Deus. E Pilatos não somente os matou, como misturou o sangue deles com o sangue dos seus sacrifícios. Este fato era conhecido pelas pessoas da época. Alguns podiam pensar, como de fato pensavam, né, que aquelas pessoas sofreram essa tragédia porque elas, ou até mesmo porque os seus familiares, seus pais, mereceram. Lembra do relato de João, capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença? Como os próprios discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais, para que ele nascesse assim? Há no ser humano uma tendência de achar que sofrimento é uma consequência direta de um mal específico, de algo bem particular. Lembre-se do sofrimento de Jó, não é? E, de fato, o sofrimento de Jó não teve como base nenhum pecado específico, como seus amigos tanto o acusavam. Mas foi para o seu aperfeiçoamento espiritual, lá em Jó 42:6, ele mesmo diz: olha, antes eu te conhecia somente de ouvir, agora os meus olhos te veem. Deus transformou a vida de Jó através do sofrimento, fez dele alguém mais próximo do Senhor. Versículo 2, Jesus questiona as pessoas justamente nesse sentido. O próprio Senhor Jesus, no verso 3, ele nega enfaticamente. Ele diz, no verso 2, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não, de forma nenhuma, não é verdade isso. Jesus nega enfaticamente. E ele entrega uma frase muito interessante, ele diz, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Nós vamos prosseguir mais um pouco, mas eu não vou deixar um detalhe. Jesus ele não nega, ok? Que esses homens que morreram eram pecadores. Ele não nega esse fato. Mas ele nega que eles eram mais pecadores do que os outros. A Bíblia não diz isso. E Jesus também não diz isso. No verso 4, o Senhor Jesus traz outro exemplo de tragédia, lembrando-os de um episódio ocorrido na cidade de Jerusalém. Uma torre caiu, chamada Torre de Siloé, caiu sobre 18 pessoas, matando a todos. Uma triste calamidade, uma grande tragédia. 18 pessoas perderam a vida, talvez 18 famílias, não sabemos, foram afetadas.
E o Senhor questiona novamente: vocês pensam que essas pessoas eram mais culpadas do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Meus queridos, é como se disséssemos que todas essas pessoas que morreram pela Covid-19 morreram porque eram piores do que você e eu. Estamos vivos. Será que eles morreram porque eles são mais culpados do que nós? Jesus, mais uma vez, no verso 5 diz: não eram. E ele diz: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus não negou que há casos em que sofremos porque nós mesmos plantamos e colhemos o mal. Isso acontece. Davi, ele plantou o mal e ele colheu. Ele adulterou, ele assassinou e ele colheu as consequências de suas escolhas ruins. Mas ele se arrependeu, ele foi perdoado. Isso não o impediu de receber o castigo que os seus atos mereceram. E vários outros exemplos na Bíblia. Miriam, a irmã de Moisés, pecou e recebeu o castigo pelos seus atos, né? Juntamente com Arão. Jesus não negou isso, mas nesse caso específico, ele está querendo ensinar uma verdade maior, uma verdade melhor. O que Jesus nos ensina aqui de uma forma muito clara, muito especial, é que tragédias são oportunidades dadas por Deus para o genuíno arrependimento de pecados e a conversão a Cristo. Eu vou repetir: tragédias são oportunidades dadas por Deus para o genuíno arrependimento de pecados e a verdadeira conversão a Cristo. Paulo disse que Deus há de julgar este mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, está lá em Atos capítulo 17. Um dia, meu querido, haverá a maior de todas as tragédias sobre esse mundo. O fim deste mundo, o juízo final. Deus há de passar a régua e acabar com tudo. E há de julgar todas as pessoas. Todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados, não se converteu a Cristo, perecerá. Passará ao sofrimento eterno. É isso que ele diz. É isso que esses versículos ensinam. Se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão, porque um dia Deus há de julgar esse mundo com justiça. E nós precisamos de arrependimento. Deus quer que olhemos para as tragédias, para todas elas, especialmente falando nos nossos dias. Deus quer que olhemos para a Covid como uma oportunidade de acertarmos nossas vidas com Ele, antes que seja tarde. Você já acertou sua vida com Deus? Deus está te dando uma oportunidade hoje. Você entende o que eu te digo? Você conseguiu entender isso? Todos somos falhos, todos somos imperfeitos. Deus chama isso de pecado. Todos temos maldade, todos temos mentiras, todos temos orgulho, todos temos rebeldia em nossos corações. Precisamos reconhecer isso para o Senhor. Precisamos olhar para a nossa vida, entender a nossa pequenez. Precisamos olhar para o Senhor, entender a sua grandeza, entender a sua santidade, entender a sua perfeição e dizer: Senhor, eu preciso do seu perdão. Eu sei que eu não te agrado com a minha vida. Muitas vezes eu me acho tão bom, eu me acho tão santo. Precisamos reconhecer isso. Preciso te dizer que Deus, em seu infinito amor, Ele deu o seu Filho para perdoar os pecados de todo aquele que nele crê, de todo aquele que deposita sua confiança nele. Deus fez o trabalho, todo o trabalho, né? O nosso trabalho é confiar nele, é depositar a nossa vida nas mãos dele. Deus quer que todos se arrependam e falem: Senhor, obrigado pelo seu Filho Jesus. Obrigado porque Ele pagou a dívida, a minha dívida, para com o Senhor. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais desagradar o Senhor com a minha vida. Eu quero agradar o Senhor. Eu preciso do seu perdão. Você está disposto a fazer isso agora? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para fazermos uma oração juntos. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque a sua palavra é a verdade. Obrigado, Deus, porque as tragédias são oportunidades para um genuíno arrependimento.
para uma verdadeira conversão a Cristo, Pai. Obrigado, Deus, pelas tragédias de nossas vidas, porque o Senhor está chamando, Pai, homens e mulheres ao arrependimento. O Senhor está mostrando que um dia esse mundo vai passar por um grande juízo, Deus, e é a oportunidade de arrependimento nesse momento, de conversão enquanto é tempo, Pai. Ó Deus, use esse texto, use a sua palavra, Deus, use esse vídeo para incomodar as vidas daquelas pessoas que me ouvem agora, para entenderem, Deus, o que a sua palavra diz, para se converterem em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.